Alô, pessoal! Tranquilito no mas? O mercado de fertilizantes anda nervoso, turbulento. Quais são as causas disso tudo? Quais são as perspectivas para as próximas safras? E as recomendações que o produtor deve assumir para fazer o melhor negócio? Conversei com o Marcelo Melo da Stonex para conhecermos todo esse cenário. Pessoal, estamos aqui com o Marcelo Melo da Stonex do Brasil. Marcelo, muito obrigado por estar com a gente. O Marcelo vai nos esclarecer bastante o momento que nós estamos passando no adubo, bastante turbulento, com rumores de apagão de fornecimento, questões políticas globais. Então, Marcelo, esse ano tivemos um ano com preços muito elevados. Eu acho que talvez valha a pena a gente fazer um pequeno histórico do que aconteceu, não é? Para depois a gente continuar para entender o momento que a gente está vivendo hoje. Então, por favor, se você puder nos contar, a gente agradece muito, tá, Marcelo? Muito Ótimo, obrigado por estar com a gente. ótimo. Então, Nelson, é sempre um prazer estar com você e com o teu público aí. E, de fato, o mercado está bem complicado e nós tivemos uma sucessão de crises, uma sobre a outra. Como você falou, crises até geopolíticas e realmente os preços subiram demais, né? Nós estamos agora, por exemplo, você tem uma ideia, nitrogênio e fósforo subiram um pouco mais do que 100% no último ano, de setembro do ano passado para cá. E potássio subiu 200%. Então, realmente, os aumentos são muito grandes. Isso não é um problema de Brasil, isso é um problema mundial, né? Isso está ligado com a retomada das economias, né? Principalmente da retomada da economia da China, que no primeiro trimestre desse ano cresceu cerca de 18% sobre o primeiro trimestre do ano passado. E a economia norte-americana, que também cresceu 6,5%, 6,4% no primeiro trimestre desse ano, mas que também é muito, porque a economia americana é muito forte. Então, isso está gerando uma série de transtornos, é como se fosse é uma marola muito alta em toda a cadeia econômica, né? Então, você veja que o problema dos navios, que tem sido discutido e hoje em dia já está na mídia, na grande mídia, que o pessoal chama o tempo todo, toda semana tem um artigo nos jornais, nos grandes jornais falando disso, né? Não tem navios disponíveis, não tem contêineres disponíveis, porque os portos estão congestionados, os portos dos Estados Unidos, portos grandes, chegaram a ter mais de 70 dias de espera para o navio poder ancorar portanto, vamos dizer, concluir a descarga do produto, né? Então, os containers estão todos parados, os navios estão todos parados, né, nesse nó logístico que está acontecendo, tanto na China quanto nos Estados Unidos, né? E a partir daí, várias outras situações foram ocorrendo, né? E que nos trouxeram a essa situação que nós estamos nesse momento. As commodities também aumentaram, o dólar ainda impacta internamente o preço dos fertilizantes, não é? E uma pergunta muito rápida: quando você fala que aumentou em 200% o potássio, ou 100% o nitrogênio, o fósforo, você está falando preço em dólar, né? Isso. Então, o dólar, na verdade, nesse, nesse período, se nós pegarmos setembro do ano passado para agora, o dólar subiu muito pouco, porque o dólar estava a 5,30 e hoje estamos aí a 5,40, 5,50, talvez, hoje chegou a bater. Então, até não é o dólar já estava alto naquele momento, né? Mas realmente em dólar por tonelada que esses aumentos foram muito fortes, efetivamente. Marcelo, o que nos levou a essa situação que estamos vivendo, né? Você chegou a falar de alguns problemas.
Será que você poderia nos explicar as causas disso tudo, né? Que hoje nós estamos vivendo os sintomas da crise. O que realmente aconteceu para chegarmos no ponto que chegamos? Perfeito, Nelson. Olha, eu diria para você o seguinte: tudo começa com um rally muito forte dos grãos. A partir de basicamente segundo semestre de 2020, a partir de junho, tá? Junho, julho de 2020. E nós tivemos soja que naquele momento estava perto de 8,70, $9 por bushel, subindo até bater $16 por bushel. Nós tivemos milho que estava pouco acima de $3,50 por bushel em Chicago, indo bater acima de 7, talvez 7,5, não me lembro agora de cabeça. Então, foi um rally muito forte. E isso fez com que a demanda para fertilizantes, a demanda de fertilizantes para plantio de grãos e daí de inúmeras outras commodities fosse muito forte. Então, por exemplo, o Brasil, que é o quarto maior consumidor mundial, no ano passado, ano de 2020, a nossa demanda cresceu 12%, não é? É bastante. Na Índia, a Índia é o segundo maior consumidor mundial, a demanda da Índia cresceu 13%. Então, de fato, você teve uma demanda muito forte. E apesar de 2020, a situação ainda está complicada, né? Porque a área agrícola não parou durante a pandemia. Então, veio muito forte esse crescimento. Os Estados Unidos, aí com os grãos também estourando, plantou muito bem, aplicou muito bem os fertilizantes, também com demanda forte. Bom, resumo, tivemos esse quadro que os preços de fertilizantes começaram a subir muito, muito fortemente. E, em paralelo, a partir do início desse ano, aí sim, com a economia da China, que eu já mencionei, Estados Unidos crescendo muito forte, saindo da crise, né, recuperando aí o tempo perdido, aí nós tivemos também um aumento de petróleo, um aumento dos fretes marítimos, pela situação até de logística que eu também mencionei, não apenas o petróleo e, portanto, o bunker, que é o combustível dos navios, subindo forte, mas mais do que isso também a falta de navios, né? E isso levou a uma crise de frete. Então, os fretes que para o Brasil estavam aí na faixa de 20, $25 das regiões mais importantes aí para o Brasil, eles subiram hoje para 60, 65, $70, né? Então os fretes foram multiplicados por 3. Esses foram os dois primeiros problemas que já causaram muita dor de cabeça. Mas a partir do segundo semestre, nós tivemos, a partir de julho, final de junho, começo de julho, uma série de crises que estão afetando o complexo NPK. Talvez a primeira delas foi uma crise exatamente como você mencionou lá no início, geopolítica, né? Porque a Bielorrússia ela teve um novo episódio desagradável aí por volta de maio, que foi uma confusão aí, mas havia um avião passando por cima da Bielorrússia, um avião comercial, que não tinha plano de pouso na Bielorrússia, mas que tinha dentro um dos passageiros desse voo comercial, era um repórter bielorrusso, que está meio que exilado, né? Ele não podia voltar à Bielorrússia. Bom, quando o avião cruzava o espaço aéreo da Bielorrússia, ele recebeu instruções de pouso, dizendo que havia uma ameaça de bomba, que eles tinham a informação de que havia uma ameaça de bomba, eles deveriam pousar. Eles pousaram na Bielorrússia, a polícia entrou dentro do avião, foi lá, falou, cadê o fulaninho de tal? Foi lá, pegou o repórter, falou, o senhor está preso. Tirou do avião e levou preso e voltou à aeronave e falou, olha, já revistamos tudo aí, não tem mais ameaça de bomba, pode seguir tua viagem. Quer dizer, foi uma situação muito desagradável e a Europa já havia imposto sanções econômicas muito leves à Bielorrússia no ano anterior, nós até chegamos a conversar sobre isso aqui, por conta das eleições, né, onde o presidente Lukashenko foi reeleito
pela sexta vez, se eu não estou enganado, seguida, e dessa vez com 80% dos votos, numa eleição muito polêmica, onde ele tinha impedido que os fiscais internacionais acompanhassem a eleição, enfim, foi uma confusão. Então, a Europa já havia imposto sanções econômicas, mas os Estados Unidos, no ano passado, era o Trump não estava muito preocupado com isso, não deu nenhuma força. Esse ano, quando ocorreu isso em maio, acho que uma semana ou 10 dias depois, houve uma reunião do G7 na Europa, o Biden estava, né, presente nessa reunião, e ele fala, e aí eles discutiam, falaram, nós vamos impor, todos nós agora, vamos impor sanções econômicas mais severas sobre a Bielorrússia. Isso foi feito. A princípio pela Europa, eu não vou entrar na tecnicidade toda, mas o fato é que a sanção econômica europeia foi ainda assim muito light, porque eles deixaram de fora o potássio 60%, que é o potássio mais importante, mais utilizado mundialmente, então ele não foi envolvido nas sanções econômicas europeias, mas a sanção econômica americana, ela não diz respeito ao produto, ela diz respeito às empresas. E daí também há toda uma tecnicidade aqui, também não vou entrar muito nisso, porque vai demorar demais, mas o fato é que a sanção econômica americana é bem mais complexa. E ela talvez possa vir a causar um problema bem mais sério do que a europeia causou. A sanção econômica americana, ela entra em vigor a partir do dia 9 de dezembro. Então, até o dia 9 de dezembro, na verdade, ninguém tem nenhuma restrição para fazer negócios com a Bielorrússia. Mas exatamente já todos sabem que a partir de 9 de dezembro não se pode fazer negócio com a Belaruskali, que é um dos produtores, aliás, é o produtor mais importante na Bielorrússia. Ocorre que todo mundo compra da BPC, que é a Belarusia Potash Company, e tecnicamente ela não está envolvida nas restrições, nas sanções econômicas. Mas isso aí vai ser muito difícil de coordenar, de ajustar. Então tem muita muita dúvida, né? Muita incerteza no mercado do que vai ocorrer, né? Então, por conta disso que o potássio subiu esses 200%, esse aumento do potássio, na verdade, foi para valer esse ano, inclusive, e para valer, acho que a partir de maio, quer dizer, ele subiu 200% de maio para cá. O número é mais ou menos esse. Ele estávamos aí cerca de $250, estamos aí a 750, né? Ele multiplicou por 3 o preço. Então, essa situação não tende a melhorar por enquanto, ela vai continuar tensa pelo menos até dezembro, quando realmente entram as sanções em vigor, e aí até nós entendermos se realmente como que o mundo vai gerenciar esse problema, né? Porque quem gerencia isso são os bancos comerciais no mundo inteiro, tá? Porque, na verdade, está todo mundo transacionando com a moeda que é dos Estados Unidos, é o dólar, né? Então, as pessoas têm que cumprir as sanções econômicas impostas pelo dono da moeda, que é os Estados Unidos. Na verdade, é um pouco disso. Isso já está gerando confusão desde já. Bom, essa situação pode levar, inclusive, a uma escassez concreta, desabastecimento de potássio, tá? Então, a situação é bem complexa nesse sentido. Mas agora, então, isso já falei bastante, foi o potássio. Aí, em paralelo, por exemplo, agora no mês de setembro, nós tivemos até 4 crises inesperadas que não estavam no radar de todo o complexo NPK. Tá? Ninguém estava se atentando a isso. A primeira dessas crises foi a passagem do furacão Ida nos Estados Unidos. Ele, na verdade, toca o solo americano aí por volta do dia 27, 28 de agosto, não me lembro exatamente. E isso é normal nessa época do ano, é a estação de passagem de furacões, eles vão ter 7, 8, 9 furacões passando por lá. É algo que é normal, todo ano ocorre isso. Só que dessa vez esse furacão realmente foi muito forte. Quando ele tocou o piso americano, ele deixou de ser furacão e se tornou uma tempestade, não sei bem qual é o nome, eles têm um nome lá, não me lembro exatamente. Mas era uma tempestade muito forte, ela subiu o rio Mississippi, ela causou um estrago louco. Tem uma planta de ureia importante da CF Industries que perdeu aí cerca de 300 mil toneladas de produção. Você tem também a Mosaic,
que também anunciou uma perda de 300 mil toneladas de produção de fósforo, diretamente por conta do furacão Ida. E você tem um problema de logística muito sério em todo o rio Mississippi, porque aí 90% das barcaças que fazem o transporte no rio Mississippi, subindo com os insumos e descendo com os grãos, foi danificada pela passagem do furacão. Então isso foi um problemaço que até agora está repercutindo. Bom, segunda crise que ninguém estava se atentando, uma crise de gás natural muito séria nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia, de certo modo, e os preços de gás natural nos Estados Unidos praticamente dobraram aí de maio para cá. A mesma situação na Europa, aliás, na Europa acho que até foi mais do que dobraram. E então, e por que ocorre essa crise do gás natural? Por um dos motivos que o gás natural ele é um subproduto da produção de petróleo, basicamente. Tem alguns postos mundiais que são muito grandes em gás natural e pouco representativos em petróleo, mas normalmente o gás natural é um subproduto da produção do petróleo. E com o corte de produção de 10 milhões de barris por dia que a OPEP implantou no ano passado, evidentemente também houve um corte de produção de gás natural. E de repente, quando foi se ver, os estoques estavam muito baixos, o Sudeste Asiático está consumindo muito gás natural, e quando se viu, era tarde e o preço estourou. E é pior, porque, na verdade, nós nem começamos o inverno no hemisfério norte. Então, quando começar o inverno nos Estados Unidos e na Europa, a situação tende a piorar, ou num quadro muito otimista, pelo menos se manter onde está. Então, é bem complexo e daí o que aconteceu? O primeiro atingido direto aí foi a ureia. Por quê? Por causa da amônia. A produção de amônia, ela parte, né, para obter a molécula aí do hidrogênio, ela vem a partir do gás natural, apenas na China que se utiliza muito a produção a partir com carvão, mas e daí várias plantas na Europa tiveram que reduzir, muitas pararam de produzir completamente, outras reduziram fortemente. A Yara reduziu 40% a produção de amônia dela. A CF Industries chegou a fechar por alguns dias a sua planta na Inglaterra e logo em seguida abriu, porque o governo, aí vai uma sequência de problemas, né? Então o governo da Inglaterra falou, não, você não pode parar, porque a gente precisa de CO2, né? CO2 é um insumo importante de outras produções, então o governo deu um subsídio para eles voltarem parte da produção, para pelo menos ter uma quantidade mínima de CO2. Enfim, na Ucrânia foram fechadas 3 plantas de ureia pelo mesmo problema, e assim também planta na França, na Espanha, problemaço, né? E a ureia disparou de preço, a ureia, eu já perdi a conta, a gente não consegue decorar o preço, porque o preço sobe, de quinta passada, da última semana para cá, subiu $80, né? Então ele sobe o tempo todo, por conta dessa situação. Então esse foi o gás natural. Isso vai acabar impactando também no custo de fosfatados, porque a amônia é uma matéria-prima importante para fosfatados. Não pegou ainda o fosfatado, mas certamente vai pegar. E sem falar em sulfato de amônia, nitrato de amônia, que, nossa, vai ser também, os preços vão para as alturas. Bom, essa foi a segunda crise. Aí nós temos 2 outras crises. A primeira crise eu estou chamando da crise bom, temos uma crise energética na China, né? Também lá porque o governo chinês está muito empenhado realmente em fazer uma política de atingimento das suas metas ambientais, né? De restrição de emissão de carbono e tudo isso. E a matriz energética chinesa é basicamente ainda centrada no carvão, de modo que o governo começou antecipadamente. Normalmente, já durante o inverno, né, o governo acaba restringindo o uso de energia
e utilizando a energia sendo gerada para calefação. Então é muito comum que as plantas de fertilizantes sejam obrigadas a diminuir muito a sua produção durante o inverno. Isso é comum, e eles saem da exportação também. Então, normalmente, de dezembro a março, a China está fora da exportação. É o normal, tem ano que não ocorre isso, mas normalmente é o que ocorre. O mundo já está acostumado com isso. Mas dessa vez isso está muito antecipado, porque já desde agosto, setembro, ele já vem com uma crise de energia, isso está se intensificando, várias plantas, o governo tem quase que imposto um racionamento, falando, olha, é quase que mandatório, pare de produzir, né? Pare de produzir. Isso também tem saído já na mídia, na grande mídia, e isso também está pegando fertilizantes. Ademais, o governo chinês também, para evitar uma vasocomunicação de preços em fertilizantes, porque veja, é interessante, a China importa muita commodity, né? Então ela importa petróleo, ela importa minérios, ela importa grãos, ela importa carvão, e ela é o maior importador de commodities mundial. E ela está muito preocupada com inflação, né? Você vê que todo mundo está tendo inflação. O Brasil, nós estamos correndo inflação aí perto de 10% ao ano já. A Alemanha, eu acabei de saber aí há uma semana, 10 dias, que ela está correndo com 4% ao ano de inflação. A última vez que ela tinha tido uma inflação desse tipo foi em 1993, parece. Então, e a China também, obviamente, a China está tendo inflação. E o problema da inflação é que ela, mais cedo ou mais tarde, vai levar um impacto e uma redução do PIB, né? Então, esse é o grande receio da China. Então, essas outras commodities todas, eles não têm o que fazer, eles têm que comprar mesmo, porque eles precisam e não as têm. Mas fósforo e nitrogênio, eles são grandes exportadores, eles não importam nada, eles só exportam. Então, aqui, eles estão meio irritados, falando, poxa, por que a gente tem que ter uma vasocomunicação? Por que nós estamos exportando essas commodities, né, nitrogênio e fósforo? E isso está nos atrapalhando aqui, porque, óbvio, o produtor chinês não quer vender localmente abaixo do preço que ele pode exportar. Então, o governo chinês está, desde maio, procurando inúmeras alternativas e ameaçando parar de exportar. Falando, vou proibir a exportação de um jeito ou de outro. E parece que isso aí, há um rumor muito forte que vai acontecer agora, em breve, né? É rumor ainda, não está confirmado, então não dá para a gente ainda trabalhar nessa hipótese concretamente, mas olha, é muito forte, né? E onde há muita fumaça, deve ter fogo aí por trás. Então, e tudo isso está ligado aí nessa situação de crise energética, de commodities. E por fim, a quarta crise, essa crise agora do Evergrande. Meu, como é que pode uma empresa chinesa chamar Evergrande? Ninguém nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Duvido que alguém que vai estar nos ouvindo já tinha ouvido falar de Evergrande. Nome estranho, né, para uma empresa chinesa, inclusive. Mas essa empresa é uma grande incorporadora chinesa e que está devendo a bagatela de 300 bilhões de dólares, é mais do que o PIB de Portugal. Então a situação é muito, muito estranha e esse foi outra situação que deixa a economia meio instável, né? Então acho que tudo isso junto aí está corroborando para que os mercados só subam, só sobem, só sobem. É uma coisa impressionante. Marcelo, então aparentemente essa crise ela não vai ter uma resolução imediata ou muito rápida. O que você recomenda, você que é um especialista em fertilizantes, há anos trabalha com essas análises globais e nacionais, o que você recomenda para o produtor que ainda não tem adubo para a sua safrinha, ou mesmo para a safra de verão agora, ou para a safra de inverno que está vindo em 2022, ou talvez até para mais longe? O que a gente pode imaginar que o produtor deva fazer? Então, Nelson, primeiro deixa eu até fazer um parênteses, que talvez eu não deixei claro quando a gente falou do potássio. Não é certo que vai faltar potássio. Eu acho que há um risco. Quer dizer, se a sanção econômica norte-americana de fato conseguir fazer com que a maior parte do fluxo de exportação da Bielorrússia
seja comprometida, vai faltar potássio, tá? Mas a gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar, por isso que a situação vai ficar muito tensa até aí, pelo menos o final do primeiro trimestre do ano que vem. Bom, mas tendo dito isso, a sua pergunta é boa, e eu diria para você o seguinte: bom, safra verão, todo mundo já comprou. Quem não comprou, não tem o que fazer, tem que comprar, né? Não tem remédio, tem que comprar para plantar. Agora, para a safrinha, nós já temos aí há meses, todos os nossos clientes já saíram do mercado, há meses que a gente tem falado que tinha que comprar. E cada semana que não compra, está pagando bem mais caro. Então, só nessa última semana o preço está subindo uns $80. Então, cara, se você não comprou safrinha, compre rápido, porque tem uma pequena chance de uma acomodação dos preços em novembro, dezembro, mas muito possivelmente nós vamos subir muito mais do que o mercado ainda vai cair. Então, ainda eu diria, se você é conservador, o melhor é comprar já. E se você pensar nas outras safras lá para frente, aí o que eu diria para você é o seguinte, que a safrinha, a safra de inverno no Rio Grande do Sul, mas lá para o ano que vem, e mesmo a safra verão, principalmente a safra verão, aí eu já não me sinto tranquilo em comprar. Então, talvez eu consideraria comprar parte do potássio, porque aí pode haver um risco de desabastecimento, mas diminuiu esse risco recentemente. Mas eu poderia considerar isso. Mas o fósforo eu não consideraria fazer ainda, porque quando você avalia a relação de troca, ou seja, quantas sacas de produto agrícola eu preciso para comprar 1 tonelada de fósforo, 1 tonelada de potássio e mesmo 1 tonelada de ureia, elas estão muito ruins, elas são as piores, né? Nós estamos nos preços muito semelhantes a de 2008, né? Talvez $100 abaixo disso em um ou outro produto, mas estamos praticamente ali, né? Então, os preços são muito ruins, as relações de troca estão muito ruins, e eu acho que nós temos uma vantagem, né? Por quê? Nós temos duas vantagens. Primeiro, para o brasileiro, como nós temos ainda parte significativa do custo de plantio no Brasil ainda é ligado ao real, denominado em reais, como a taxa de câmbio está muito desvalorizada, de certo modo, nós ainda sobrevivemos e nós não estamos perdendo dinheiro produzindo, mesmo com o preço onde está agora. Mas, obviamente, a margem está muito pior do que poderia ser. É muito pior do que a relação de troca que foi feito anteriormente. Essa safra verão que estamos plantando agora não está assim, porque o Brasil o pessoal antecipa a compra. Então, novamente, todos os nossos clientes já saíram do mercado há muito tempo, já compraram fósforo a $200, $300 mais baixo do que está agora, facilmente, né? Ninguém ficou para comprar no último momento, né? Porque os sinais de que essa situação estava se deteriorando eram muito claros. Mas, para a safra verão do ano que vem, eu acho que nós estamos numa situação confortável, porque eu brinco que quem está com o mico na mão é o produtor norte-americano, porque ele não tem o hábito de antecipar as compras. Então, o produtor norte-americano basicamente vai comprar fertilizante a partir do início do ano que vem. A partir de fevereiro, março do ano que vem, ele vai comprar para plantar começa a plantar em final de março, abril, maio, pronto. Então, ele vai começar a comprar em fevereiro, né? E os preços estão nas alturas, até lá é possível que estejam mais altos ainda. Ele não tem a vantagem do dólar de dizer, não, mas parte do meu custo caiu porque o dólar tá alto. Não, o dólar é a moeda dele, então ele não tem essa vantagem que nós temos, né? Que os nossos custos em reais estão mais baixos para a gente, né, em dólar, digamos. Ele não tem isso. Então, eu acredito que a carta que eles vão jogar chama-se destruição de demanda. Então, eu acredito que eles vão chegar e falar, olha, todo ano eu estou jogando aqui fósforo, estou aplicando fósforo e potássio, esse ano eu vou aplicar menos, vou comprar menos. Possivelmente eles também, de repente, vão procurar mudar de cultura agrícola para uma outra cultura que utilize menos fertilizantes, ou vão procurar também reduzir um pouco a área de plantio. Então, todas essas medidas juntas devem fazer com que a demanda de fertilizantes
caia um pouco, né? E os preços talvez se acomodem, talvez até cedam um pouco a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, se houver redução de área de plantio, por exemplo, em ureia, no nitrogênio é mais difícil, ele não consegue, porque ele tem que jogar. Se ele vai plantar milho, ele vai ter que jogar. Mas ele pode cortar a área, né? Então a Stonex nos Estados Unidos já está calculando aí um corte de área para o ano que vem, no mínimo de 3%. Eu acho que 3% vai ser pouco, do jeito que o preço da ureia está e para onde ela vai. Então, eu acho que o USDA, quando ele verificar que as áreas de plantio são menores, tiver uma confirmação disso, aí os fertilizantes já estão cedendo um pouco, porque a demanda está caindo, mas de repente os grãos sobem pelo outro lado também, né? E porque os grãos estão fracos agora, na verdade. Soja está a 12,50, mas está tendo dificuldade de se manter, já está a 12,30 à vista, né? Tem todos os motivos para isso, mas o fato é que tínhamos chegado a 16, de maio para cá caímos praticamente $4 por bushel. Então, o que acontece? De repente, soja volta a subir, vai para 14, 15, 16, sei lá, e grãos cedem, grãos não, fertilizantes caem, a relação de troca fica muito melhor. Então, eu acho que o brasileiro agora tem que assistir de camarote, tem que ficar tranquilo aqui na dele, tem que comprar safrinha não tem jeito, tem que comprar. Quanto mais rápido ele comprar, eu acho que é melhor. Mas, e a safra verão, ele tem que esperar um pouco. Eu esperaria, se fosse eu esperaria para ver o que vai acontecer no primeiro trimestre. O americano tem um problema bem mais difícil que o nosso nesse momento. Marcelo, o que você acha aqui para o sul, né? Nós temos uma safra de inverno muitas vezes significativas, com trigo e outras culturas. Se você fosse produtor rural, o que você faria? Você teria a mesma percepção de safra de verão? Já compraria? O que você acha? Interessante aí porque a safra de inverno está bem no meio, digamos, da safrinha, que é nada mais que uma safra de inverno, mas muito no começo, né? A safrinha tem lugares que vão começar a plantar já em final de dezembro, janeiro, e está no meio, então, entre a safrinha e a safra de verão, que vai ser plantada lá em setembro, né? Então, dependendo, quer dizer, eu acho que o ideal era a pessoa talvez comprar uma parte, né, para se garantir e aguardar, porque, de novo, eu acredito que a partir de fevereiro, março, a gente pode ver uma mudança nesse cenário. E daí ele ainda teria tempo, né? Depende de quando ele quer ter o produto na fazenda dele. Se for lá por volta de maio, então ainda talvez desse tempo dele comprar numa situação que pode ser um pouco melhor. Mas para ser muito conservador, talvez pelo menos uma metade ele devesse comprar antes, para não deixar todas as fichas aguardando para ficar lá. É muito claro que a safra verão eu esperaria, tá? Não compraria. E é muito claro que a safrinha eu compraria já. Então, aí a safra inverno está aí no meio das duas, né? Está um pouco nesse sentido. Nós do canal Adubos Adubações lhe agradecemos demais, porque nós hoje estamos, né, com 45 mil seguidores, então esse vídeo vai ser visto por algumas milhares de pessoas e realmente te agradeço demais, né, esse teu tempo aqui no canal Adubos Adubações para dar essa explanação fantástica sobre o momento que nós estamos vivendo, algumas perspectivas e algumas recomendações baseadas no fato de hoje. Agora, eu te pergunto o seguinte, você teria algum comentário final a fazer? Nelson, eu acredito que o que é importante é o seguinte, quer dizer, fertilizantes eles significam cerca de 30% do custo de plantio aí das principais culturas. E mais do que nunca o mercado está extremamente volátil, e, portanto, a cada momento está muito claro que não adianta, o produtor rural ele tem que ter uma gestão proativa de sua compra de fertilizantes, né? Ela é muito importante para ser relegada, né? Eu já tenho falado em outras vezes, ele não pode comprar porque o vizinho está comprando, porque passou ali o vendedor de fertilizantes, que é amigo dele há anos, e disse que o momento é bom. Até pode ser, né? Mas não é que eu estou falando nada de mal, mas
Ele tem que ter uma proatividade dele, ele tem que começar a entender esse mercado, ele tem que acompanhar e ele tem que comprar no momento em que é adequado. Isso que eu dizia, nenhum dos nossos clientes comprou safra verão agora. Todo mundo comprou 300, 200, 300 ou mais dólares abaixo do que nós estamos, né? Eu já não estou mais medindo o tempo em meses, agora eu meço em dólares, né? Então eu falo assim, olha, não, nós já estamos, eu já comprei a 300 dólares antes, eu já comprei a 400 dólares antes, então é uma brincadeirinha, né? Mas então é isso, eu acho que é muito importante, tem que ser levado muito em consideração isso aí. E por fim, Marcelo, muito obrigado e um enorme abraço. Obrigadão, Marcelo. Eu que agradeço, Nelson, é sempre um prazer aí estar com vocês, tá bem?